faculdade de Direito, até porque na época eu não sabia muito bem para que lado eu ia levar a minha carreira, e comecei a fazer Direito e até que gostei bastante do estudo ali. Depois de um tempo, estava formado, aí entrei naquela celeuma, né, naquela dúvida de todo mundo. Tá, e o que eu faço agora? Porque eu tinha um diploma, não consegui me inserir muito na advocacia, não tive muitas oportunidades, e aí falei, vou para o concurso público. Eu já gostava, já namorava um pouco a ideia de concurso público, falei, é aqui então que eu vou tomar o meu rumo. Na época, foi uma decisão complicada, porque eu já tinha meus filhos, tal, já tinha as minhas responsabilidades, e poder focar só nos estudos, apesar de ser uma coisa boa, era uma pressão muito grande. Os meus pais, eles têm uma origem muito humilde, os dois tiveram que trabalhar muito para conquistar tudo que eles tiveram. Eu cresci vendo meu pai trabalhar 12, 14 horas por dia, normalmente. Minha mãe sempre batalhando muito para cuidar do meu irmão do meio, que ele tem uma deficiência física e mental e demanda muita atenção. E eles, mesmo não tendo essa origem no estudo, eles prezaram muito pelo estudo, tanto da minha parte quanto do meu irmão mais velho. E como eu estava querendo fazer concurso público, conciliar com o trabalho e tal, estava pesado, eles falaram, olha filho, estuda, aproveita aí, a gente segura um pouco a barra enquanto for dando, aproveita tal, vai estudar. Aí eu aproveitei bem a oportunidade, já que eu tinha essa oportunidade, eu resolvi aproveitar e foi uma coisa bem pesada, porque você ter as suas responsabilidades e tá só estudando, não tá produzindo, era triste. E também o trabalho que eu conseguia, eu via que ele não estava acontecendo, não era o suficiente para eu cuidar bem da minha família. E aí comecei a estudar. Meu estudo era muito pesado, manhã, tarde, noite, todos os dias, sem furar, não importa se eu estava doente, uma vez eu até caí treinando, quebrei a clavícula, continuei treinando, continuei estudando normal, sabe? Era difícil porque eu não conseguia nem apoiar os braços na mesa, tinha que estudar empinadinho assim. Eu não parava, final de semana também, só domingo que eu dava uma descansada para ficar um pouco com a família. No começo dos estudos, eu comecei super errado. Eu estudava ali para uma área, para outra, eu fazia prova e estudava para o que estava aberto, fazia para delegado, para tribunal, para procurador, fazia de tudo e, claro, não dava certo, porque não tinha como passar em nada com o edital aberto. Depois de uns meses eu tive uma brilhante ideia, eu falei, se eu focar em uma área na qual o que eu estudo para uma prova eu aproveite para as demais. Perdi muito tempo até entender isso. Na época eu fiz uma pesquisa e estava rolando bastante concurso de TRT, principalmente para cargos de nível superior, que é o que eu queria. E tinha um cargo que me chamou muito a atenção, que era o cargo de oficial de justiça federal. Um cargo que tinha uma jornada de trabalho bacana, tinha uma flexibilidade, tinha uma remuneração muito boa. Falei, é isso que eu quero. Na época, os concursos de TRTs estavam em alta, então eu conseguia fazer muita prova. Isso era bom, mas também era ruim, porque era muita reprovação uma atrás da outra. E é difícil quando a gente é reprovado uma prova, outra, a gente se sente burro, a gente acha que não está estudando direito, acha que não é capaz, mas continuei firme e forte. Durante o estudo, eu me cobrava muito. A gente tem aquela pressão da família, dos conhecidos, mas a mais forte era a minha mesmo. Eu me cobrava todos os dias, eu sofria estudando porque eu me obrigava a aprender as coisas, eu me frustrava quando não dava certo. E depois de um tempo já estudando, já não era concurseiro novo, já estava bem preparado. Teve uma prova que me marcou muito, foi a segunda prova que mais marcou a minha vida. Eu fui fazer a prova e eu tinha ido super bem. A impressão que eu tinha é que quando eu entregasse o gabarito fiscal já ia me dar parabéns e falar, não cara, pode aparecer segunda-feira para trabalhar que é teu, tal. Achei que eu tinha detonado. Aí depois saiu o gabarito, estava estudando já, o gabarito saiu na segunda tarde, se não me engano. Aí eu estava estudando lá, peguei o gabarito, comecei a corrigir, falei, vamos homologar. Comecei certo, 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 errado, errado, certo, errado, errado. Eu fui até ver se eu tinha baixado o gabarito certo, porque não era possível estar errando tanto. Na primeira matéria, o concurso já tinha ido embora. Aquele dia foi o dia mais desesperador no meu estudo. Eu fazia o meu melhor, eu dava o meu máximo, e eu fui muito mal naquela prova, na prova que eu achei que eu tinha ido bem. E eu fui muito mal, não foi nem perto de ser aprovado. Eu nunca me senti tão burro na minha vida como naquele dia. E eu sentia desespero. Tanto que eu estava com meus materiais, até com os meus resumos abertos que eu estava revisando, eu estava com as mãos assim, e aquele dia eu lembro que eu chorei em cima dos meus materiais, chegou até a borrar algumas das folhas, mas foi um choro de desespero, tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida? As pessoas estão acreditando em mim, eu estou jogando fora, o que vai ser do meu futuro, dos meus filhos? Eu sou burro, cara, eu sou incompetente, isso aqui não é para mim não. Eu imaginava que para ser aprovado em um concurso público tem que ter algo que eu não tinha, não era para mim aquilo. E eu fiquei um tempo naquele desespero. Aí eu fui ao banheiro, lavei o rosto, olhei bem fundo assim nos meus olhos, e falei, não, beleza, cara, eu conversei comigo mesmo, falei, beleza, tu é burro, isso aí tá bem definido, mas eu vou estudar até deixar de ser burro.
eu vou fazer na marra com que essa burrice saia de mim, o que eu não aprender eu vou decorar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito, eu não vou desistir, eu vou continuar. E era uma coisa que acontece com todo mundo, né? Mas na época ninguém me falou assim, cara, né? Às vezes as coisas dão errado, sacode a poeira e vai pra cima. E continuei estudando. E pouco tempo depois, chegou final de ano. E final de ano era uma época que eu não gostava muito, porque eu não falava isso pra ninguém, mas era aquela época que eu comemorava o fracasso que eu era enquanto ser humano. Mais um ano passando, eu estudando, eu era ninguém, eu não conseguia aprovação nenhuma. E naquele final de ano, parentalhada, muita gente que apoiava, mas muita gente que falava, sabe como é. E até uma pessoa falou que esse cargo que eu queria, eu não ia conseguir passar nesse cargo, ia demorar demais, porque ele era muito difícil, que eu tinha que pegar um cargo mais fácil, um concurso menor, e aquilo me machucou muito, mas também me impulsionou, porque aí eu fui na base da ruindade, eu falei, eu não posso? Então a partir de hoje eu vou fazer concurso só para essa área, só para provar que eu posso. E justamente nessa época saiu um resultado de um outro concurso que eu tinha feito. Era um concurso que eu fiz mais para treino mesmo e que pagava uma remuneração muito inferior da que eu queria, mas é aquela história, né? Eu pensava, e se eu não passar em mais nada? E se o meu limite for esse mesmo? Será que eu assumo esse cargo? Ele não é o que eu sonhava, não é o que vai dar um conforto que minha família merece, mas às vezes é o que eu sou capaz. E eu fiquei pensando bastante naquilo, nem falei para ninguém na época que eu passei naquele concurso, até que um dia eu peguei e falei, não vou assumir nada. Não é o que eu quero, não é o meu sonho, não é o porque eu estou estudando. Eu não posso ser bundão desse jeito e desistir de achar que eu não sou capaz. Eu tenho que ser capaz sim. Se alguém pode, por que não posso ser eu? É que esse cargo que eu fazia, ele geralmente nem tinha vagas. Eu sofria aquele bullying, porque além de fazer concurso público, era só cadastro de reserva. E então eu tinha que torcer para alguém morrer, ser demitido, para ser chamado ainda. Mas eu pus na cabeça que eu queria aquilo e continuei estudando. Aí naquele ano, eu fiz uma outra prova, que foi a prova que mais marcou a minha vida, foi do TRT da 15ª região. Foi uma prova típica, porque geralmente a banca separava os cargos internos e oficial de justiça. Então, para o meu cargo, como não tinha vaga, geralmente tinha lá 3.000, 6.000 concorrentes. Bem, naquele concurso, a banca separou as provas, os horários, então todo mundo fez as duas, ou seja, eu tinha 20 e tantos mil concorrentes para aquela prova, falei, bom, mais uma aí para a lista do não deu. E fui fazer aquela prova, já estava um pouco mais calejado, e fui bem na prova tal, mas sabe como é, né? A gente nunca tem certeza. E estava esperando sair o resultado dela. Acordei de manhã, estava lá, F5, 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 carregou o diário oficial. Desci correndo a lista, não vi meu nome. Falei, cara, eu sou muito burro, de novo não deu certo, o que eu fiz que meu nome nem tá aparecendo na lista? Aí eu voltei a lista devagarzinho, achei o cargo e eu vi lá, em primeiro lugar, Thales Vinícius César de Moraes. Eu nem acreditava que era eu. Falava, deve ser outro, mas não é possível, o documento é igual. Será que na lista dos reprovados a ficha não caía? Aí quando eu dei por mim que realmente eu tinha passado em primeiro lugar, que eu tinha conseguido, eu imaginava aquela sensação de euforia, que é sair gritando, correndo, pulando, mas a sensação que eu tive foi de alívio. Eu senti o peso do mundo sair assim das minhas costas, eu fiquei 5 minutos assim, olhando para a tela do computador lá, bom bobo, rindo. E foi a prova que mudou a minha vida, e que mudou a vida da minha família, e que possibilitou todos os lugares que eu cheguei. E a gente vê o sonho realizado, é uma coisa muito bacana. E como a minha aprovação foi muito boa, pouco tempo depois já veio a minha nomeação. Aí poucos meses depois, chegou em casa o telegrama me chamando aí para assumir o meu cargo. Eu guardo ele comigo até hoje, que ele é um símbolo de um esforço muito grande que eu fiz, de uma fase na qual eu me sentia burro o tempo todo. Eu nunca me senti tão burro durante a época que eu estava quanto concurso, mas eu não vi uma luz no fim do túnel. Mas eu continuei seguindo. E um dia aconteceu, de um dia para o outro deu certo, passei em outros concursos também, depois continuei estudando até ser chamado, passei em 4º lugar para oficial de justiça do TJ São Paulo, mas acabei ficando nesse, que foi o concurso da minha vida, é o cargo que eu ocupo hoje e que mudou a vida minha e da minha família. Foi uma fase bem complicada, eu não sinto saudades dessa fase, mas eu olho para trás com muito orgulho, daquela dedicação toda, daquela confiança toda que eu tinha que ia dar certo e deu certo, e foi difícil. Mas valeu a pena. Se precisasse, eu faria tudo de novo.